do mundo do vôlei, pessoal da TV Serra Norte. Estamos de volta numa semana importantíssima para o voleibol feminino do Brasil. Pois é, a seleção brasileira começa a disputar a fase final do Grand Prix. Além de Brasil, teremos China, Holanda, Sérvia, Itália e Estados Unidos disputando mais um título do Grand Prix. Aliás, o último, porque segundo a Federação Internacional, essa é a última edição do evento, que poderá se chamar no ano que vem Liga Mundial Feminina de Vôlei. Pois é, o evento vai mudar, vai se transformar, então mais valor ainda vai ter esse último título, né? A seleção brasileira é a maior vencedora do Grand Prix, já com 11 títulos vencidos, e luta aí pelo 12º. A gente sabe que a realidade brasileira hoje é bem diferente do que a gente está acostumado, né? A renovação foi muito grande na seleção, né? Forçada aí por alguns pedidos de dispensa, algumas atletas lesionadas, e o Zé Roberto teve que realmente, praticamente, revolucionar o grupo da seleção brasileira nesse início de novo ciclo. Então, o que esperar do Brasil nessa fase final? A gente tem aí as seleções divididas em dois grupos, né? O grupo 1 com Brasil, Holanda e a fortíssima campeã olímpica China. E no grupo 2 a gente tem aí Sérvia, Itália, Estados Unidos, por muitos considerado o grupo da morte, né? As três seleções muito fortes, e fica até difícil a gente saber quem vai passar para as semifinais. De cada grupo passam os dois primeiros colocados, né? Eles vão jogar dentro dos grupos entre si, e as duas primeiras seleções de cada grupo vão fazer as semifinais já no sábado, no próximo dia 5, e a gente vai ter a final e a disputa de terceiro lugar no domingo, dia 6. Então agora é tudo ou nada, e cada set, cada ponto pode fazer a diferença ou não para cada equipe. Bom, muita gente tem me perguntado, tem conversado comigo, falando: nossa, mas o que você acha? Será que dá para o Brasil? Será que não dá? Se a gente for colocar no papel, né, cada elenco de cada seleção, o Brasil foi a seleção que mais mudou das Olimpíadas para cá, junto com os Estados Unidos, né? A China está vindo com força máxima para essa fase final, inclusive com a temível Tinzu, né? A Sérvia, vice-campeã olímpica, não vai contar com o Janovic, mas terá de volta a canhotinha Boskovic. A Itália, que não fez uma boa Olimpíada por ter um time muito jovem, começa a colher os frutos desse trabalho, e a gente tem aí a Postecoglou voando em quadra e fazendo muitos pontos. Então, assim, talvez a gente teria aí Brasil, Holanda e Estados Unidos como azarões. E eu colocaria os Estados Unidos assim um pouquinho à frente, apesar da gente ter derrotado as norte-americanas, mas num jogo que para elas não valia muita coisa. Mas os Estados Unidos é um time muito bem treinado e sempre traz surpresas, principalmente nessas fases finais. Então, assim, a meu modo de ver, o Brasil é um dos azarões dessa fase final. Eu acredito até que um quarto lugar seria uma excelente colocação para esse início de trabalho da seleção brasileira. Mas, como todo mundo sabe, voleibol é jogado. Então vai depender muito da parte, não só da parte técnica e tática das equipes, mas do emocional. O emocional vai pesar muito. A China joga em casa, com o time completo, e para mim hoje é a grande favorita ao título, né? A Sérvia também vem muito forte, Itália, e aí Estados Unidos, Brasil e Holanda correm por fora. Então, diante desse quadro que a gente encontra as seleções, como elas estão se apresentando nessa fase final, a gente tem sim que torcer muito pelas meninas brasileiras, mas sem muita cobrança, né? A renovação foi muito grande, e com certeza, se o título vier, vai ser um lucro
inestimável para essa nova geração, porque é um início de trabalho muito difícil e a gente tem que dar tempo ao tempo. Então, boa sorte para as meninas. Eu acredito particularmente demais no trabalho de Zé Roberto, que é um senhor técnico, né? Competentíssimo. Eu não me canso de falar, ninguém é tricampeão olímpico à toa, mas a gente tem que ter os pés no chão e ter a consciência de que de repente ainda não é a hora do título. Mas vamos torcer para que o Brasil consiga chegar lá nesse final de semana. Bom, depois dessa pequena análise aí, um pouco otimista com relação a essa fase final do Grand Prix, a gente vai direto para o saque rápido. Bom, no saque rápido a gente já começa com uma notícia bastante polêmica que ainda deve dar muito o que falar. Pois é, uma atleta trans pode ser o novo reforço do vôlei Bauru para essa nova temporada 2017-2018. A atleta Tiffany Abreu, de 32 anos e 1,94 m, fez história ao começar a jogar pela segunda divisão da Liga Italiana de Vôlei Feminino. Pois é, desde 2016, a Federação Internacional de Vôlei permite que atletas trans decidam para qual modalidade eles vão direcionar os seus trabalhos, se vão competir no masculino ou feminino, de acordo aí com a sua orientação. No caso da atleta trans feminina, ela é obrigada a fazer um tratamento hormonal e se colocar dentro da mesma margem hormonal das atletas femininas tradicionais. Então, a Tiffany foi o primeiro atleta trans do mundo, oficialmente falando, né, a jogar um campeonato de vôlei feminino. Então, assim, é uma transexual brasileira que fez história. E começou-se um murmurinho essa semana, depois de que a atleta Paula Pequeno, ex-atleta da seleção brasileira e recém-contratada pelo vôlei Bauru, postou em sua rede social uma foto com a Tiffany com o seguinte dizer: um brinde à vida, à coragem e à felicidade. Tiffany, seja bem-vinda. Logo depois desse post de Paula Pequeno, né, o Bauru se sagrou campeão dos jogos regionais e a própria Tiffany estava na foto da comemoração com as atletas. Então começou-se um burburinho de bastidor dizendo que Bauru poderia estar contratando a Tiffany para fazer parte da equipe nessa nova temporada, até porque os planos do Bauru iniciais eram de trazer a ponteira oposta Martinez, né, a dominicana Martinez, para compor a equipe, e até agora isso ainda não se acertou. Então a Tiffany poderia vir para esse lugar fazer o papel de ponteira passadora da equipe, né? Então muita coisa tem se especulado, não tem nada oficial. Inclusive, a única coisa oficial que a gente tem é que a equipe do Vôlei Bauru divulgou uma nota oficial essa semana, dizendo que a jogadora foi incorporada ao elenco para fazer a fase final de uma recuperação de lesão que a levou a uma cirurgia. Então não tem nada certo, mas caso se confirme a notícia, pode ser o primeiro atleta transexual a participar de uma Superliga de vôlei no Brasil. Nós do mundo do vôlei torcemos pela atleta e esperamos que seja feito o melhor para o esporte, né? Uma boa sorte na recuperação da Tiffany e que o Vôlei Bauru faça o que for melhor para a sua equipe. Bom, a gente estava falando no início do programa de Grand Prix. Nesse último final de semana, a gente teve as finais do grupo 2 do Grand Prix, que seria a segunda divisão do Grand Prix, né? Pois é, ele foi disputado em Ostrava, na República Tcheca, e contou com a participação da equipe local, além de Polônia, Coreia e Alemanha. E na final, a equipe polonesa acabou sagrando-se campeã, batendo as sul-coreanas por 3 sets a 0, com parciais de 25-19,
25-21 e 25-21. A super ponteira Kim Yeon, da Coreia do Sul, foi a maior pontuadora do jogo, com 15 pontos assinalados. E do lado da Polônia, da campeã, a oposta Tonsia fez 12 pontos. Bom, a Polônia foi campeã, a Coreia ficou em segundo lugar e a Alemanha garantiu o bronze, vencendo as donas da casa por 3-1. A equipe polonesa é uma equipe que vem crescendo muito. Para quem não sabe, na Polônia o voleibol é considerado o maior esporte do país, em preferência nacional, mas a equipe feminina nunca teve grande destaque no mundo do vôlei de uma maneira geral. Mas agora parece que essa nova geração está despontando e a Polônia deve vir com força para disputar o Grupo 1 ou a nova Liga Mundial Feminina, que venha a ser disputada no ano que vem. Já aqui no Brasil, a gente teve as finais da Copa São Paulo nesse final de semana. A Copa São Paulo, que é considerado o pontapé inicial da temporada de clubes, né, no estado, né? Depois da Copa São Paulo vem o Campeonato Paulista propriamente dito. Esse ano teve bastante enfraquecido, né? A gente teve a participação apenas de 3 equipes que fizeram triangular. Foram o SESI São Paulo, o Barueri, o técnico Zé Roberto Guimarães, e o Pinheiros. E na final a gente teve Pinheiros e Rinodê Barueri. O Pinheiros superou as novatas de Barueri por 3-1 e levou o título, com parciais de 25-20, 18-25, 25-20 e 25-22. Né? A gente sabe aí que o Barueri está se formando agora, acabou de subir para a primeira divisão da Superliga, né? Divisão oficial da Superliga, e ainda não está com seu time totalmente completo, né? Já o time do Pinheiros vinha treinando há mais tempo e o time já está mais entrosado e com o seu elenco totalmente já participando das atividades normais da equipe. Talvez isso tenha sido determinante para a vitória, sem desmerecer a qualidade do time de Pinheiros, que foi muito bem montado e é muito bem treinado, mas a gente sabe que a tendência é que nas próximas competições o Barueri possa vir a surpreender mais no cenário brasileiro. Bom, além da Copa São Paulo, a gente teve uma notícia muito legal para o vôlei feminino, né? Agora falando da Superliga, né? No aspecto nacional. Depois do masculino, a Superliga feminina também passará a adotar uma final em melhor de 2 jogos. Bom, e com essa decisão, toda a fase final da Superliga será disputada em regimes de playoff. As quartas de final serão disputadas em melhores de 3 jogos, as semifinais em melhores de 5 e as finais em melhor de 2 jogos, com a possibilidade de um Golden Set, ou seja, se a equipe A vencer o primeiro e a B o segundo jogo, a gente vai ter aí o Golden Set, que vai definir quem vai ser o campeão da Superliga. Já é um avanço muito grande para as equipes que precisavam expor mais a marca de seus patrocinadores, né? E também para todo torcedor do voleibol, que vai ter a oportunidade de ver mais e mais disputas, mais jogos aí. Eu achei bastante interessante. E outra notícia que ficou decidida é que muito provavelmente, a partir das semifinais, a Superliga vai adotar o sistema do desafio, né? A tecnologia chegou de vez ao voleibol e tem tudo para facilitar a vida dos técnicos e dos árbitros, né? Hoje em dia o voleibol é jogado com uma velocidade muito grande e a olho nu já está ficando difícil para os árbitros poderem definirem certas situações de jogo. Então o desafio chegou, a tecnologia chegou de vez para ajudar, e eu acho que isso pode mudar bastante a cara dos jogos em si. Bom, depois desse monte de novidades que a gente falou aí, a gente vai fechar o programa com um quadro que muita gente espera. Então a gente vai direto agora para o Personalidades do Vôlei.
Aos 11 anos, morando em Recife, Jaqueline jogava paralelamente basquete e vôlei na escola, até que optou somente pelo vôlei, pois estava difícil conciliar as duas modalidades com os estudos. Participando de campeonatos escolares, iniciou sua carreira pelo Esporte Clube do Recife. Destaque no clube, com 13 anos, olheiros vindos de São Paulo a chamaram para fazer um teste em um clube da cidade, o na época BCN Osasco. Já que passou na peneira do BCN, consequentemente teve que mudar-se de Recife. Com pouco tempo já estava na categoria adulta do Osasco. Em 2001, aos 17 anos, foi convocada para a seleção juvenil e fora eleita a melhor jogadora do Campeonato Mundial de Vôlei Juvenil daquele ano. A jovem jogadora foi apontada por diversos técnicos e pessoas envolvidas no meio do vôlei como grande promessa do esporte no Brasil, o que lhe rendeu a convocação para a seleção adulta no mesmo ano de 2001. No auge de sua ascensão, no início de 2002, Jaqueline teve uma contratura no joelho, que acabou por deixar a pernambucana numa mesa de cirurgia para tratar a contusão. Ficou por volta de 6 meses sem jogar. Recuperando-se depois desse período, voltou a treinar e no segundo dia após sua volta, torceu novamente o mesmo joelho. E mais uma vez foi submetida a uma cirurgia. Jaqueline também teve complicações com a circulação sanguínea de sua mão, uma trombose com possibilidade de amputação do braço, o que a afastou mais ainda das quadras, deixando-a, inclusive, de fora do Campeonato Mundial Adulto de 2002, dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo de 2003 e dos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004. No fim de 2004, já recuperada, porém sem ritmo de jogo, Jaqueline transferiu-se para um clube no Rio de Janeiro, o Rexona ADs. Depois de uma temporada jogando no clube, a ponteira, que por falta de ritmo estava no banco de reservas, terminou na titularidade do time e conseguiu sua convocação para a seleção brasileira em abril de 2005. No mesmo ano, no Grand Prix, foi apontada como estrela da seleção de José Roberto Guimarães, se tornando a jogadora mais completa da equipe. No ano de 2006, Jaqueline conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial, sendo eleita pela crítica a melhor brasileira do campeonato. Na temporada 2006-2007, Jaqueline mudou-se para a Itália, defendendo Monteschiavo Iesi. Em julho de 2007, às vésperas dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, Jaqueline, titular da seleção brasileira, foi pega no exame antidoping. A acusação tinha origem em um exame feito durante as finais do campeonato italiano no mês anterior. Jaqueline foi suspensa preventivamente durante 60 dias. Nesse período, houve audiências para se esclarecer o fato, e a atleta usou como defesa o fato de ter tomado um chá para celulite, que tinha a substância sibutramina, proibida para atletas. Na primeira decisão do julgamento foi dada uma punição de 9 meses para Jaqueline, o que significava a ausência da atleta em grande parte das competições de 2008 e a volta às vésperas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Em 18 de setembro de 2007, após ser investigado tudo que a atleta utilizava, Jaqueline mudou sua defesa sobre o caso. O argumento foi que o produto que tinha como componente a sibutramina era o CLA, da Integral Med, remédio que a atleta tomava com receita médica para queimar gordura. O chá, usado como argumento inicial, era realmente natural. Em junho, mesmo mês em que a atleta fez o exame que acusou o doping, o Comitê Olímpico Brasileiro foi informado sobre a suspensão das atividades da empresa Integral Médica S.A., fabricante do CLA, por contaminação de produtos pela substância. Como Jaqueline estava na Itália e não recebeu a informação, continuou a utilizar o remédio.
Com isso, foi feita uma nova avaliação sobre a pena a ser aplicada e houve uma redução de 9 para 3 meses. Como Jaqueline já estava suspensa desde julho, foi liberada para jogar. Assim, Jaqueline transferiu-se para o Múrcia, na Espanha, para jogar a temporada 2007-2008, onde conquistou o campeonato espanhol. Em 2008, Jaqueline regressou à seleção, participando da conquista do Grand Prix e da inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, que consagrou essa geração do vôlei feminino como a segunda equipe na história a conseguir vencer todos os jogos na fase de classificação por 3-0. Na semifinal, a equipe encarou as campeãs olímpicas de 2004, as chinesas, e com 2 aces seguidos de Jaqueline, o Brasil venceu por 3-0 e chegou à sua primeira final olímpica. Na disputa pela medalha de ouro, o Brasil levou a melhor e venceu a equipe norte-americana, terminando a competição sem disputar nenhum tie-break, perdendo apenas um set, exatamente na final. Nesse mesmo ano, Jaqueline retorna à Itália, dessa vez para jogar pelo Scavolini Pesaro, na temporada 2008-2009, sob o comando de José Roberto Guimarães, consagrando-se campeã italiana e melhor jogadora da final do campeonato. No ano seguinte, em 2009, retorna ao Brasil para defender o Solis Osasco, onde tornou-se pentacampeã brasileira. Em agosto de 2012, depois de uma campanha irregular na primeira fase e impecável na segunda, a seleção brasileira conquistou a segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres. Jaqueline, ponteira titular, tornou-se bicampeã olímpica, entrando para a história do voleibol mundial. Na final olímpica, novamente diante das norte-americanas, Jaqueline foi considerada a melhor jogadora em quadra, a MVP, além de ter sido a maior pontuadora do confronto, com 18 pontos. Após o vice-campeonato brasileiro em abril de 2013 pelo time de Osasco, Jaqueline anunciou que estava grávida. Arthur, fruto do relacionamento de 12 anos com Murilo Endres, nasceu em dezembro. Recuperou-se rapidamente e pela seleção conquistou o 10º título do Grand Prix e a medalha de bronze no Mundial da Itália, ambos como titular. Sem opções para sua carreira em clubes no estado de São Paulo e desejando ficar no Brasil para não separar a família recém-formada com a chegada de Arthur, Jaqueline optou por aceitar a proposta e foi jogar no Minas Tênis Clube, junto com as campeãs olímpicas Valeuska e Carol Gataz. Posteriormente, ainda ganhou mais um título do Grand Prix em 2016 e participou também da malfadada campanha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Atualmente, Jaqueline encontra-se sem equipe, mas promete voltar à seleção brasileira em breve. Hoje a gente conheceu um pouquinho da vida da Jaque, que é essa jogadoraça, né, que tanto trouxe alegria para os torcedores brasileiros. Uma menina cheia de energia positiva, lindíssima e com um voleibol apuradíssimo. A gente vai ficando por aqui. E eu espero semana que vem vocês aqui para a gente falar um pouquinho de como foi essa fase final do Grand Prix e trazer uma série de outras novidades para vocês. Então fiquem ligados na gente. Eu espero vocês semana que vem. Um beijo grande e até lá!